Então, assim, a gente vai começar a falar. Então, assim, quando a gente fala de alergia alimentar, a gente tem uma ampla gama de possibilidades, né, de alimentos que podem causar alergia alimentar, né? Esses alimentos, sem dúvida nenhuma, o mais comum, o que mais a gente vê é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Mas a gente É. também tem outras alergias, tá? Que são as alergias aos frutos do mar, alergia à soja, alergia ao trigo, né? Então, a gente tem outras alergias, que castanhas, amendoins, kiwi. Então, assim, tem vários outros alimentos que também causam alergia alimentar. Então, primeiro ponto, quando pensar em alergia alimentar? Vamos lá. O que é que você traz aí da informação e a gente vai batendo esse papo? Vamos trocando a ideia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade em fazer, né? É Uhum, importante. Quando a gente pensa em alergia alimentar, a primeira coisa que a gente tem que entender é de que não existe só a alergia alimentar quando se pensa numa reação que é consequência a uma exposição ao alimento. uhum, Existem vários tipos de reações, né, que ocorrem depois desse consumo, que podem ou não caracterizar como alergia. E a gente tem que entender isso, porque hoje, atualmente, tudo que se consome e que se causa mal, a primeira coisa que vem em mente é: meu filho tem alergia, eu tenho alergia, alguém tem uma alergia. E a restrição já começa a partir desse fato, né, desse momento. Então, é entender de que não há só alergia. Pode ser uma toxinfecção alimentar, por exemplo, o alimento está estragado, está vencido, não está apropriado para o consumo. Ou a pessoa tem um quadro de intolerância, né? Que é um mecanismo diferente da alergia alimentar, que é um mecanismo que praticamente há uma deficiência enzimática ou de atividade dessa enzima, ou de baixa quantidade dessa enzima, ou um quadro imunológico, que aí entra a alergia alimentar. Então, a uhum, partir do momento que a criança, nesse caso, que é o nosso público que a gente está falando, a criança ela é exposta a um alimento e de forma recorrente ela apresenta um tipo de reação a esse alimento, com determinadas características relacionadas aos sinais e sintomas, aí a gente pode pensar, né? Mas aí é uhum. importante também ter toda uma investigação médica, porque outros diagnósticos podem existir. Isso. E aí, o que é que a gente vê? Então, assim, existem as manifestações IgE mediada e não IgE É, mediada, né? Então, o que é o IgE? É justamente um anticorpo relacionado à alergia. E se a gente tem eu sou sensibilizada a um determinado alimento, esse IgE vai dar alta. E quais são as manifestações clínicas que a gente tem? Então, as manifestações IgE mediadas, elas vão acontecer até aproximadamente 2 horas após a ingestão do alimento. Então, são aquelas reações mais graves. Então, eu comi um alimento que eu tenho alergia e a gente pode fazer o quadro respiratório de tosse, desconforto respiratório, sibilância, falta de ar, edema na laringe, sufocando a respiração, placas no corpo, que é a urticária, até um quadro mais grave, que a gente chama de anafilaxia, né, que pode fazer alterações também cardiovasculares. Então, é uma reação mais grave e ela ocorre até 2 horas após uma ingestão de alimentos. Graças a que bom, felizmente, essas reações elas são mais raras. Porém, tem as outras reações que são as não IgE mediadas, que essas é que muitas vezes a gente tem as manifestações que acabam levando os pais ao consultório, né? E aí a gente tem o sangramento nas fezes, a distensão abdominal, até um quadro de refluxo que não tá mais intenso, né? E não está respondendo às medidas posturais, e nem às medicações. Então, a gente tem um quadro de refluxo, de sangramento, distensão abdominal, choro, que é uma outra coisa importante, a criança que chora muito, é, né? Quadros de vômito que pode estar acontecendo também. E as reações de pele não mediadas que também podem acontecer. Tá? Então, assim, para que a gente comece a pensar assim, quais são as minhas reações imediatas, que são as